Olá, alunos da rede municipal, alunos do sexto ano, alunos de geografia. Eu sou a professora Evânia e hoje nós vamos estudar o percurso 19, as formas do relevo continental, e nós vamos estudar o relevo do Brasil. Vamos à aula? Antes de mais nada, é muito importante conhecermos que relevo é o formato de paisagens naturais, são aspectos físicos que constituem determinada região, certo? E as formas de relevo que estão acima da superfície terrestre, de acordo com suas características, determinam suas particularidades. É importante entender que o relevo oceânico são das áreas que estão submersas, certo? E aqui vamos lá. Nós temos os tipos de relevo: planalto, planície, montanhas e depressões. Vamos entender o conceito de cada uma? Montanhas. Montanhas são grandes elevações naturais. Um conjunto de montanhas nós chamamos de cordilheiras ou cadeias de montanhas. Aqui destacadas as principais: Cordilheira dos Andes, na América do Sul, montanhas rochosas na América do Norte, Cordilheira dos Alpes na Europa e Cordilheira do Himalaia na Ásia. Está aqui um mapa mostrando, olhe bem a legenda, as maiores altimetrias do mundo, onde estão localizadas, certo? Existe também, no mundo, outras cadeias de montanhas. Continuando. O que são planaltos? São áreas da superfície terrestre menos elevada que as montanhas, mais ou menos planas, mas existem com mais escarpas, Elas são características, ela tem escarpas. Então, nesse tipo de relevo, o processo de desgaste das rochas dos solos provocado pela chuva, pelo deslocamento da geleira, pela ação dos ventos, entre outros fatores externos, é maior do que o processo de deposição de sedimentos, certo? Então, ele sofre mais erosão do que sedimentação, é uma característica do planalto. Quais são os tipos de planalto? Nós temos a serra, que é um conjunto de morros agrupados, olha só a imagem, Morros agrupados, que pode apresentar, entre outras feições, uma borda de desnível abrupto e outra suavemente inclinada. Outro tipo de planalto, as chapadas. São extensas superfícies horizontais do relevo que apresentam um topo plano e borda escapada, certo? Continuando aqui, já entendemos o que é planalto, vamos entender planície. São formas de relevo mais ou menos planas ou suavemente onduladas, em geral de grande extensão. Olha aqui a imagem, isso aqui é uma planície. E aqui em cima é um planalto. Nas planícies, e aqui é uma escapa, viu, gente? Nas planícies, ao contrário do que ocorre nos planaltos, o processo de deposição de sedimentos supera o de desgaste. Então, é o contrário, aqui recebe mais sedimentos, tá bom? É a característica e a definição de planícies. Continuando. Aí nós temos aqui os tipos de planície. Nós temos as planícies marinhas, Tá aqui a imagem. Nós temos as costeiras, que é no litoral. Nós temos as planícies continentais, que se situam no interior do continente. E as planícies de montanhas, que se localizam em altitudes bastante elevadas. Vamos aqui a outro tipo de relevo, a depressão, que são áreas do relevo com altitude inferior às da terra que as circundam, ou áreas abaixo do nível do mar. Elas podem ser dois tipos: depressão relativa e depressão absoluta. Bom, gente, quando estão situadas em uma altimetria abaixo das suas terras que estão próximas a ela, mas estão acima do nível do mar, nós chamamos de depressão relativa. Olha só aqui o exemplo. O rio Paraná está aqui abaixo, desses dois planaltos aqui, mas está acima do nível do mar. Isso é uma depressão relativa. E o que é a depressão absoluta? É quando estão abaixo do nível do mar, como realmente aquela depressão está realmente abaixo do nível do mar, certo? Continuando. Aí aqui nós temos a relação do relevo com a sociedade, com o povo, e a relação do relevo com a agricultura. O povoamento
das várias regiões da Terra sempre foram influenciados pelas ordens naturais. O clima influencia, a disponibilidade de água influencia, o solo influencia para a agricultura e o relevo, certo? O que realmente dificulta, algumas dificuldades encontradas para se localizarem são as encostas íngremes, desfiladeiros, gargantas de vales profundos, estreitos, que limitam o estabelecimento humano. Limita a construção de rede de transporte, plantação de agricultura e outras atividades, certo? Aí nós temos aqui, ao lado, um exemplo do cultivo de arroz, que esse tipo, nessa técnica de terraços, na construção do cultivo do arroz. Se não fosse essa técnica, as enxurradas das águas, quando descesse, levaria toda a plantação. Então, gente, tem que ter, né, as maneiras de como cultivar a terra nas declividades para poder sobreviver, certo? Continuando. Aí nós temos aqui o relevo da altitudes modesta, o relevo do Brasil. O relevo do Brasil apresenta altitudes modestas, se comparado às de outras áreas imensas do mundo. Isso ocorre porque aqui, né, nós temos a existência bastante de dobramentos antigos, mais de 540 milhões de anos que sofreram intenso processo erosivo ou desgaste de agentes modelado no decorrer do tempo geológico, certo? Predominam áreas de altitude menores que 500 metros. Está aqui mostrando, né? Continuando. Predomina no relevo brasileiro planaltos, planícies e depressões, certo? Dos 11 planaltos existentes que são rodeados por depressões, isso mostra que, do ponto de vista geomorfológico, que é o estudo das rochas, esses planaltos são formas residuais do relevo. Representam porções do terreno mais resistente à atuação dos agentes externos. Então, eles são resistentes a agentes externos, né? Aí aqui tem alguns exemplos de planalto, chapadas da Bacia do Paraná, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, todos esses locais são existência de planaltos. Constituído com planalto Serra do Atlântico Leste, planalto mais extenso do território brasileiro, certo? Então, aqui é onde mostra a existência de planaltos no Brasil. E aqui as planícies, né? Como sempre, a definição de planície, nós sabemos que ela sofre mais sedimentação do que erosão. Então, nós temos aqui sedimentos fluviais trazidos pelas águas dos rios, como marítimos, eólicos, lacustres, superando, né, o processo de desgaste. Então, essa é a característica das planícies do Brasil. Nós temos as nossas planícies marítimas ou costeiras, que estão localizadas no litoral, são formadas por sedimentos marinhos. É o caso da planície e dos tabuleiros litorâneos, que formam as praias, e da planície dos lagos dos Papos. Nós temos as planícies continentais no interior do território brasileiro, e são formadas principalmente por sedimentos fluviais. É o caso da planície do Rio Amazonas, da planície do Pantanal, Mato Grossense, entre outras. Tá bom? E aqui nós temos as depressões existentes no Brasil. Tá bom? As depressões originam-se do desgaste dos planaltos, provocado principalmente pela ação dos agentes externos modeladores do relevo. No território brasileiro, tem a ocorrência de depressões relativas, que são localizadas em altitudes mais baixas que as terras que circundam, mas estão acima do nível do mar. Vamos aqui os exemplos. Depressão sertaneja do São Francisco, depressão marginal do sul amazônico. Está aqui o exemplo, tá? Do tipo de depressão existente no Brasil e as suas localizações, né? O Brasil tem ocorrência apenas de depressões relativas. E aqui nós temos os perfis. Eu vou apresentar para vocês 3 perfis, certo? O perfil do norte, que vai dessa região aqui, tá bom? De Roraima,
fronteira com Venezuela, Colômbia, Guiana, ao norte do estado do Mato Grosso. E depois eu vou apresentar a do Nordeste em seguida. Depois a terceira eu vou apresentar do Centro-Oeste ao Sudeste, tá certo? Nós temos aqui a característica do Norte: planaltos residuais, Norte Amazônico, depressão, Planalto Amazônico Oriental, planície do Rio Amazonas, depressão marginal sul-amazônica e planaltos residuais sul-amazônico, tá? É toda essa característica aqui. Agora vamos entender a do Nordeste. Bom, gente, no Nordeste é importante entender que este corte tem cerca de 150 quilômetros de extensão. Vai do interior do Maranhão ao litoral de Pernambuco. Apresenta um retrato do relevo de região. Vamos lá. Existem dois planaltos. Quem são? O Planalto da Borborema e o Planaltos e Chapadas da Baía do Rio Parnaíba. Tá bom? Aí nós temos aqui, cercado por depressão sertaneja. Olha só. Cercado por depressões sertanejas. As regiões altas são cobertas de matas e as baixas são cobertas pela caatinga, certo? E aqui nós temos o tabuleiro litorâneo, tá bom? Essa é o perfil do relevo do Nordeste. Entenderam? Continuando. Aí aqui, por fim, né, nós temos a região Centro, Oeste e Sudeste, que apresenta planície Pantanal Mato Grossense, planaltos e chapadas da Bacia do Paraná, depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná, planaltos e serra do Planalto Leste Sudeste. Tá? E aqui o Oceano Atlântico. Até a próxima aula. Um forte abraço.